Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Abra comigo, você que puder, a palavra, no livro de 1 Samuel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo de número 28. Glória a Deus. Santo Deus, oh glória. Aleluia, glória a Deus. Deus de A poder. pregação hoje vai ser mais ou menos tipo como se fosse um estudo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 28. Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou? Amém. 1 Samuel 28. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Aleluia, Senhor Fala com o Jesus. teu povo, Pai. Venha, Senhor, passa com teu poder, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 28, dos versículos 1 até o 7. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado, ele tinha acabado, ele tinha desterrado, desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Amém até aqui. Vamos orar? Amém. Pai querido, Sim, Jesus. Pai santo, fala conosco, Pai, através dessa palavra. Glorificado, exaltado seja Não o nos teu deixe nome. sair daqui da mesma maneira que entramos, Sim, Senhor. Vem, porque a tua palavra não volta vazia. sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Fala com cada um de nós esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia, Santo glória é a teu Deus. nome. Aleluia, Jesus. Grande é teu nome. Aleluia. Aqui diz que Samuel já era morto e que quando Saul viu o arraial dos filisteus, ele temeu e estremeceu muito o seu coração e ele perguntou a Deus, só que o Senhor não respondeu ele, nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas. Esse urim aqui, em Deuteronômio, se a gente abrir lá em Deuteronômio 18, diz assim no versículo do 10. Perdão, não é o 18, mas não precisa abrir não. E aí fala sobre o urim e o tumim, que eram naquela época os sacerdotes, eles tinham a veste sacerdotal, e nessa veste tinha uma placa aqui no meio, né, o peitoral, que era uma placa que tinha 16 pedras, e tinha o nome das 12 tribos, e tinha o máximo possível de letras, para que quando Deus falasse com o povo, dependendo de qual fosse a pergunta deles, as letras acendiam, elas brilhavam e formavam a frase que era a resposta de Deus. E quando era uma pergunta de resposta positiva ou negativa, do lado desse peitoral tinha
duas pedras, que era o Urim e o Tumim. E uma era a resposta positiva e outra era a resposta negativa. E aí eles lançavam como se fossem dois dados. Eles lançavam, fazendo a pergunta para Deus, e se a resposta fosse positiva ou negativa, era a resposta de Deus. E então aqui diz que Deus, ele não respondeu Saul, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. E aqui em cima nós vemos que Saul, ele já tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, porque não era proibido, era abominável ao Senhor as pessoas que faziam isso. Só que então aqui no versículo 7, a gente vai ver que Saul, ele vai dizer: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. Mas peraí, ele tinha acabado com os adivinhos, os encantadores, só que agora ele voltou atrás, e porque Deus não tinha respondido ele quis consultar uma feiticeira. E aqui onde eu tinha falado, Deuteronômio 18, a partir do versículo 10 diz: entre ti, se não achar que faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas coisas é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, aqui a gente vê um exemplo nos dias de hoje. Um cristão, aquele cristão que ele fala que nunca, ele sabe que é errado, ele fala que nunca vai fazer tal coisa, mas aí quando tudo é errado para ele, ele vai e faz aquilo. Uma pessoa, por exemplo, um cristão que abomina os macumbeiros. Só que aí quando ele quer muito uma coisa, um desejo para ele, eu tenho familiares que passaram por essa experiência, ele abomina, ele acha horrível quem faz aquilo. Só que aí quando Deus não responde à oração daquela pessoa vai e consulta os macumbeiros para fazer lá a macumba para ela. Então ela fala que nunca vai fazer uma coisa e depois está lá fazendo. E tem também aqueles que são supersticiosos, que acreditam em signo, ou em que se você abrir o guarda-chuva, a chuva vai espantar, ou que se você passar por baixo de uma escada aberta vai cair uma maldição sobre você. Então tem cristãos que são supersticiosos. E então no versículo 9 e 10 daqui de 1 Reis, 1 Samuel, perdão, vai dizer o seguinte: Saul, no versículo 8, Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir aquilo que te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul, ele tinha se disfarçado, e aquela mulher fala: Saul, ela não sabia que era Saul, ela falou, Saul, o rei Saul, ele acabou com isso. Então, se ele descobrir que eu estou aqui, você está me colocando em risco. Só que aí uma pergunta. Em Atos, capítulo 16, nós vemos ali uma mulher com esse espírito de pitonisa, que é o espírito da feitiçaria, da adivinhação. E aí ela sabia quem Paulo era, quem estava com Paulo junto com eles, ela sabia que eles eram homens de Deus, porque ela era adivinha. E como essa mulher que se dizia ser adivinha, como que ela não sabia que era essa outra ali? Então tem aqueles que realmente têm o espírito de adivinhação e tem aqueles que só se fazem. Naquela época, até hoje mesmo, hoje em dia, só para ganhar dinheiro. E então, ela diz isso, e Saul, sem ela saber que era Saul, ele diz o seguinte: juro pelo Senhor, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou. Ou seja, ela se espantou porque aquilo que ela dizia saber fazer deu certo. Talvez pela primeira vez deu certo. Então já não era mais uma consulta fajuta que ela costumava fazer. Dessa vez deu certo. E ela se espantou. E ela vai dizer aqui. Ela gritou em alta voz
E a mulher falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. Agora ela sabe que era Saul que estava ali. Agora ela estava com o espírito, então ela não estava. Então, agora ela sabia que era Saul e tinha dado certo o que ela dizia saber fazer. Então o rei lhe disse: não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem na terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aqui uma coisa curiosa é que essa mulher, quando ela vê o suposto Samuel subindo, ele pergunta: o que fez? E ela diz, ele pergunta: como é a sua figura? Não, antes ele diz: o que vês? E ela diz: vejo deuses que sobem na terra. Primeiro, ela diz que vê deuses. Então, deuses com aparência diferente do ser humano. Então, ali já não era um deus, era um demônio. E então ela fala: subindo da terra. Se estava subindo da terra, ele estava vindo de lugar do abismo, submundo, do mundo dos mortos. E então Saul, ela diz: o homem ancião envolto em uma capa. A palavra diz que não é de se admirar que Satanás apareça como um anjo de luz e que os seus demônios como os seus anjos como o ministro de justiça. Então ele vem ali como um ser humano, e aí Saul pensa que é Samuel. E então Samuel diz, através daquela mulher, a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem pelos anjos. Por isso te chamei a ti, para fazer que me faça saber o que é de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo? Jesus disse que o diabo, ele apaga a mentira. E olha que mentira tem aqui. É uma mentira isso. Que o Senhor tem te desamparado, primeiro, Deus não desampara ninguém, e que ele se tem feito teu inimigo, sendo que Saul se fez inimigo de Deus porque Saul desobedeceu a Deus. Deus não se faz inimigo de ninguém. Pelo contrário, em João 15:15, Jesus nos convida, ele diz que nós não somos, nós somos mais do que servos, somos, não me lembro de como tá, mas é mais uma coisa assim. Ele diz: o chamo para ser amigo de Deus. Então Deus não é inimigo de ninguém e não desampara ninguém. E então aqui Saul, ele acredita nessa mentira, ele acredita nesse espírito, nesse demônio, porque meu pai é mentira. E aqui em cima, quando a mulher diz, ele entende, né? Ele diz aqui, perdão, entendendo Saul que era Samuel. Só que Eclesiastes, vou botar aqui, Eclesiastes diz, no versículo, nos capítulos, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então não tem como um morto voltar através de ninguém, como espírito. Não existe esse negócio de espírito se encarnar numa pessoa. Os mortos não sabem de nada e a sua memória jaz no esquecimento. No livro de Jó também diz. Jó, versículo 7. Capítulo 7, versículo 9 e 10 diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Então, como aquele suposto Samuel, encarnado naquela mulher, diz: por que me fizeste subir? E aqui fala que o morto nunca tornará a subir. Então não era Samuel. E no versículo 10 diz:
nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. E aí, Jesus, lá também em Mateus, ele diz que Elias já veio. Só que aí tem muitos espíritas que acreditam que esse Elias, João Batista era Elias encarnado. Só que Jesus, quando ele fala isso em Mateus, tem outra passagem que Herodes também acha que Jesus é João encarnado, porque João Batista tinha morrido. E aí ele começou a achar que Jesus era João Batista encarnado. E ainda os discípulos ainda falam sobre isso. Quando Jesus pergunta, quem dizeis que sou? Aí eles falam, alguns dizem que é João. Porque quando o Herodes falou aquilo, ele falou dos seus criados, dos seus servos, e começaram provavelmente, creio eu, a se espalhar esse boato de que Jesus era João encarnado. E tem outra passagem que Jesus fala, que ele já veio, só que o próprio João Batista, ele diz, em João 1:21, que ele não é Elias. Eles perguntam, você é o Cristo? Ele fala, não sou o Cristo. Você é Elias? E ele fala, não sou Elias. Depois eles perguntam, você é profeta? Ele fala, não sou profeta. E se a gente parar para ver em Atos também, Atos capítulo 16, versículo 16 em diante diz: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então aqui, o verdadeiro cristão, ele reconhece e ele tira esse espírito daquela pessoa. Só que Saul, ele não. Ele consultou uma mulher que tinha esse espírito, que se dizia desse espírito, até que ela dele mesmo, e deu ouvidos a esse espírito. Glória a Deus. Deus é bom. E essa mulher, então, se dizia desse espírito, ela não tinha, até que a gente tem uma hora que dá certo. E tem até uma piada que fala assim que é mais ou menos igual eu falei aquela hora. Que o cara, ele liga pro adivinhador e o adivinhador atende e fala: alô, quem é? Então se ele adivinha, ele diz aqui. Então, nos versículos 19, diz o seguinte: e o Senhor entregará também a Israel contigo. É o Espírito dizendo para Saul: entregará Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Então isso que acontece, Saul depois morre, ele e os filhos. Só que outra coisa interessante, esse espírito aqui, esse Samuel, ele diz para Saul que, no versículo 19: amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Mas se Saul, quando ele morresse, ele ia estar junto com Samuel, então ou Saul foi salvo ou Samuel não foi. Porque se Samuel foi salvo e Saul não foi salvo, como que eles estavam os dois juntos no mesmo lugar? Como Samuel ia falar para Saul que ele está com ele, depois de tudo que ele fez, sendo que ele fez o que é abominável ao Senhor? E ainda em 1 Crônicas diz, no capítulo 10, versículo 13, diz que quando Saul morre, diz que ele sofreu aquela morte, que ele morreu por essa causa. Diz aqui no 10:13: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque
porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, Saul, ele fez o que fez, obedeceu a Deus, e ainda Samuel, que é o nome de Deus, ia chegar para ele e falar que eles dois iam estar no mesmo lugar. Então não tem como. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Santo, santo é seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus de poder. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem alguém aqui que coloca se puder. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. Há alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Há alguém no nosso meio ou aí fora que talvez esteja ouvindo que ainda não aceitou e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida para Ele? Amém. Tem alguém em nosso meio que se afastou da presença de Deus por algum motivo e quer hoje reconciliar com Ele e voltar para a presença dEle? Amém. Agradeço a oportunidade e vou estar passando para o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo nos assenta em nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Deus de Glória a glória. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Um livro para meditação, para estudo, como foi falado. Saul, Pitonisa, pessoas que trocam Deus por momento, por espíritos que são espíritos sujos, espíritos imundos, porque acha que Deus está demorando demais para fazer. Quantas pessoas não conhecemos? Eu mesmo já fui em muitos lugares, já orei por muitas pessoas que cresceram no berço evangélico ou que se converteram ao cristianismo, mas por devido à demora demais de Deus foram buscar resposta aonde Deus não habita. E elas até dizem: olha, tudo que me falaram aconteceu. Só que o diabo ele pode revelar a sua casa, onde você mora, a rua onde você mora, a sua cidade, ele pode revelar tudo. Só uma coisa que ele não pode revelar: o seu e o meu futuro. Ele pode revelar o que já se passou, mas não o que vai vir. Porque a Bíblia diz que o único que é onisciente, onipotente e onipresente é Deus. O diabo ele não tem poder de ler a minha mente nem a tua mente. O diabo ele só pode fazer isso se você deixar. Porque o diabo, pastor John, não tem poder de ler a mente. Porque se o diabo tivesse o poder de ler a mente, nós não ia ver um ex-feiticeiro, um ex-macumbeiro, um ex-candomblé. Porque se eles são ex, é porque eles tomaram a atitude de abandonar os seus ritos satânicos e servir a Jesus Cristo. Deus, todo momento, Ele é bom. E todo momento Deus quer salvar. Pastor, eu estou buscando, estou orando, mas eu me encontro meio fraco. Ei, uma coisa eu te digo: não sei o tamanho da sua fé, nem o tamanho da tua força, mas o tamanho que você tem continua até que Jesus chegue para a gente ir com Glória a Ele para o Deus. céu. Aleluia, Jesus. Melhor estar fraco e ir para o céu do que estar forte e descer para o lago de fogo. É verdade. Melhor estar com pouquinha fé
do que com muita fé e descer para o lado de fogo. Porque não adianta dizer que conhece Deus com a boca, mas com as atitudes nega. Honra com os lábios, mas o coração está longe. Muitos pregam, muitos louvam, muitos adoram, muitos faz, mas quando você vai ver a atitude de vida, não é verdadeiramente um servo de Deus. Apenas um charlatão, um enganador. É alguém querendo realmente arrancar a lã das ovelhas. Mas temos um pastor que ele é fiel. Ele se chama Jesus. Glória a Deus. Ele te deu sua Aleluia, porta. Jesus. E antes de mim, era ladrão e salteadores. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, no verso 11: vinde a mim, todos que estáis cansados. Eu não sei o tamanho da sua canseira, mas eu tenho uma resposta para ela. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo de Jesus é leve. Glória a Deus. Aleluia. Se você não está conseguindo mais o seu jugo carregar e o seu fardo, Deus está aqui hoje para dizer que Ele te ajuda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero estar chamando a irmã Raquel aqui à frente, hoje é aniversário dela. Quero estar apresentando ela. Aleluia, Jesus. Para quem não conhece, essa aqui é a irmã Raquel, minha irmã em Cristo, minha irmã de sangue. Glória a Deus. Aleluia. Está orando por ela. Quero que vocês coloquem de pé, que já depois da oração por ela, vamos estar encerrando. Em nome do Senhor, vira para frente para mim. Se você puder, estenda as mãos para cá. Em nome do Senhor.